Sejam todos bem-vindos a esta conferência do curso de autoconhecimento. Hoje vamos estudar um tema muito importante. Falaremos sobre como controlar as poluições noturnas e as quedas sexuais. O objetivo deste tema é estudar certos aspectos que nos impedem de alcançar a castidade perfeita. Portanto, esta conferência é direcionada àqueles que já começaram a compreender o valor da sua energia sexual e que desejam sinceramente alcançar a castidade. Alguém que não tem a intenção de administrar essa energia com sabedoria, que ainda não compreendeu a sua verdadeira importância, não encontrará muito benefício neste ensinamento. Mas, se já compreendemos que a nossa energia sexual é a fonte do nosso poder e que dentro dela reside o potencial para alcançar a iluminação, então aqui descobriremos orientações muito valiosas para que nunca mais percamos essa energia e possamos finalmente alcançar a castidade perfeita. É essencial valorizar e preservar a nossa energia sexual, porque ela é uma força criadora. Quando aprendemos a utilizá-la com sabedoria, podemos criar os nossos corpos existenciais. Esses corpos nos permitirão despertar a consciência em todas as dimensões da natureza, ou seja, regenerar os corpos físico e vital e criar o corpo astral, o corpo mental e o corpo causal. Dessa forma, tornamo-nos capazes de encarnar a alma humana. Valorizar a nossa energia sexual é compreender que não devemos permitir que nenhum defeito psicológico a roube de nós e que devemos parar de criar novos eus, ou defeitos psicológicos que são produzidos quando a energia sexual é expulsa por meio do orgasmo e da ejaculação. Quando uma pessoa entra no caminho da regeneração, começa a trabalhar sobre si mesma para abandonar hábitos que levam à expulsão da energia sexual por meio da masturbação e das práticas sexuais comuns. No entanto, para realmente alcançar a castidade perfeita, também é essencial deixar de perder energia por meio das poluições noturnas e trabalhar com diligência para que não haja quedas sexuais durante os encontros com o parceiro. Passemos agora a estudar os fatores que levam às poluições noturnas e às quedas sexuais. Primeiro, esclareçamos: o que é uma poluição noturna? Uma poluição noturna é a perda ou derramamento da energia sexual criadora enquanto estamos dormindo. Sabemos que, quando dormimos, o nosso corpo astral se torna ativo. Se a energia sexual é estimulada por meio de uma experiência ou sonho erótico no mundo astral, as sensações vividas no corpo astral produzem vibrações que se transmitem ao corpo físico por meio do cordão de prata. Como resultado, a energia sexual é expulsa do corpo físico, o que é comumente conhecido como sonho molhado. Essas experiências tendem a ocorrer com mais frequência e intensidade em pessoas solteiras. Portanto, é extremamente importante trabalhar os aspectos que estudaremos hoje, para evitar perder energia sexual enquanto estamos no processo de encontrar um parceiro estável do sexo oposto para praticar o suprassexo. E o que chamamos de queda sexual? Uma queda sexual é a perda de energia sexual durante a prática da transmutação sexual. Isso acontece com casais que já estão praticando suprassexo, que estão trabalhando para alcançar a castidade, mas que ainda não têm controle suficiente sobre os seus órgãos sexuais, nem sobre os seus instintos, emoções e mente. Por causa disso, podem surgir situações durante a prática sexual em que a excitação se intensifica e a pessoa acaba expulsando a energia sexual. Portanto, é essencial eliminar o eu das poluições noturnas e o eu das quedas sexuais, pois eles são formados por muitos elementos e detalhes que nos impedem de alcançar a castidade perfeita. Castidade perfeita significa nunca perder a nossa energia sexual em nenhuma circunstância. Nesta conferência, estudaremos vários aspectos. Analisaremos os fatores psicológicos que nos levam a perder energia por meio das poluições ou das quedas, já que a maioria das poluições noturnas ocorre por razões psicológicas. Também analisaremos questões relacionadas a ataques que podem vir da loja negra. Nessa parte, estudaremos temas como a paralisia do sono e os ataques de bruxas e feiticeiros através da quarta dimensão e durante os sonhos. Também consideraremos certos fatores externos que podem nos influenciar. E, por fim, abordaremos aspectos relacionados especificamente à prática do suprassexo. Entre os fatores psicológicos que nos levam a perder energia sexual por meio das poluições noturnas ou das quedas sexuais estão as impressões. Ao longo do dia, recebemos inúmeras impressões de todos os tipos.
As impressões entram por meio dos nossos cinco sentidos, recebemos-las pela visão, audição, olfato, paladar e tato. Por exemplo, quando vemos, ouvimos, sentimos um cheiro, provamos ou tocamos algo de natureza luxuriosa, algo que desperta ou estimula a luxúria em nós. Essas impressões ativam os nossos centros de energia de forma negativa, porque, ao entrarem em nós, os nossos defeitos psicológicos começam a reagir. Produzem emoções, sensações, projeções mentais e diálogo interior. Por meio dessas impressões não transformadas, nossos defeitos se alimentam e contaminam a nossa energia sexual. As impressões podem ser transformadas quando estamos em estado de despertar, quando nos observamos e nos lembramos de nós mesmos. Mas, se nos distraímos e baixamos a guarda, não há ninguém dentro de nós para transformar a impressão, e a identificação acontece imediatamente. Assim que percebemos que uma impressão externa ativou o nosso centro sexual, devemos pedir à nossa Mãe Divina que elimine o defeito psicológico que foi despertado em nós por essa impressão. Por exemplo, se eu vejo alguém que considero atraente, ao me observar, descubro reações no meu centro sexual, e imediatamente julgo cada detalhe que se manifestou em mim e peço, Mãe Divina, elimina este defeito. E faço isso para cada detalhe que descubro. Ou, se a impressão entra pela audição, como ao ouvir músicas com letras sensuais, sons que estimulam a luxúria, ou alguém elogiando a nossa aparência física, se estivermos atentos e em auto-observação, perceberemos que o que ouvimos também provoca reações dos nossos defeitos psicológicos. O mesmo acontece com os cheiros, sabores e sensações percebidas pela pele ou pelo corpo, como um toque, um abraço, uma vibração ou qualquer estímulo que ative o nosso centro sexual. Se não trabalharmos essas impressões, eliminando imediatamente os defeitos que reagem por meio de emoções, sensações, tensões e pensamentos, essas impressões permanecem armazenadas na nossa psique. Então, nossos defeitos as utilizam para nos fazer identificar no mundo astral, levando-nos a perder energia sexual enquanto dormimos. No plano astral, essas impressões tomam forma e se transformam em cenas e situações, produzindo sonhos eróticos ou experiências intensas nas quais perdemos energia sexual. Essas impressões também nos afetam quando praticamos o suprassexo com o nosso parceiro, porque retornam à nossa mente durante a prática, nos distraem e provocam superexcitação. Além disso, se nos identificamos com essas impressões e permitimos que a nossa energia sexual seja ativada durante o dia, então, quando praticamos o suprassexo, essa energia já estará contaminada e pesada. Por essa razão, torna-se muito difícil, ou até impossível, fazer essa energia subir pela coluna. É importante refletir profundamente sobre a necessidade de abandonar hábitos que nos expõem constantemente a inúmeras impressões. Por exemplo, por meio do uso excessivo da internet, das redes sociais e de plataformas de vídeo, muitas pessoas se bombardeiam continuamente com impressões que nunca transformam. Qualquer impressão que não seja transformada pode, eventualmente, levar às poluições noturnas ou às quedas sexuais. Entre os aspectos psicológicos que também devemos considerar estão as identificações. Quando recebemos uma impressão e não a transformamos por meio da morte psicológica, mas a alimentamos, essa impressão se transforma em uma identificação. Isso acontece porque nos identificamos com o defeito que reagiu em nós devido a essa impressão. Nós nos identificamos com um defeito psicológico quando lhe damos atenção, tempo e energia. Na vida diária, tendemos a nos identificar com muitas coisas. Podemos ver isso facilmente. Uma pessoa pode se identificar rapidamente com a ira, com a luxúria, com a ganância e assim por diante. Pode se identificar com a luxúria por causa de uma saia vista na rua, pela forma de certas pernas, pelo peito de alguém, pelos seus olhos, pelo seu rosto ou simplesmente pelo cabelo. Podemos nos identificar com o álcool, com o excesso de comida e com muitos outros desejos. As identificações também podem levar às poluições noturnas ou às quedas sexuais, porque o defeito com o qual nos identificamos começa a usar mal e a contaminar a nossa energia sexual. No entanto, se recebemos, por exemplo, uma impressão visual e, naquele mesmo instante, trabalhamos sobre ela pedindo a eliminação do defeito, então não ocorre identificação. O terceiro aspecto psicológico que devemos analisar é a lascívia. A lascívia é o desejo frustrado pelo sexo. A partir da lascívia, muitos eus luxuriosos despertam e, como consequência,
começamos a sentir atração sexual por praticamente qualquer pessoa que vemos. Se não trabalharmos na eliminação dos diferentes detalhes da lascívia, alimentamos constantemente a luxúria por meio da mente, tentando nos provocar sexualmente com todas as pessoas que vemos, ou tentando provocar os outros. Também caímos no erro constante de criar fantasias sexuais. O problema é que buscamos inconscientemente realizar essas fantasias durante os nossos sonhos eróticos, o que nos leva às poluições noturnas. Qualquer pessoa que deseje sinceramente alcançar a castidade deve evitar impressões que alimentem a lascívia. É necessário trabalhar com disciplina, observando e eliminando todo desejo sexual frustrado, juntamente com suas manifestações emocionais, mentais e sexuais. Essa frustração contínua alimenta todos os defeitos luxuriosos que existem em nós e ativa constantemente a energia sexual, o que posteriormente pode resultar em uma queda sexual durante a prática do suprassexo ou em uma poluição noturna enquanto dormimos. O quarto aspecto psicológico ao qual devemos prestar atenção para pôr fim às poluições noturnas e às quedas sexuais são os detalhes luxuriosos. Existem muitos pequenos detalhes de luxúria que aparecem em nós ao longo da vida diária. Às vezes parecem insignificantes e não lhes damos muita importância, porém também alimentam a luxúria. Um exemplo simples é o flerte com outra pessoa. Mesmo nessa situação aparentemente simples, muitos detalhes de luxúria se expressam em todos os nossos centros interiores, e são precisamente esses detalhes que nos levam a perder energia sexual. Na Conferência 43 falamos profundamente sobre esses detalhes luxuriosos. Se realmente desejamos a castidade, é essencial estabelecer uma disciplina diária de eliminar cada detalhe luxurioso que aparece em nós no cotidiano e de meditar sobre aqueles elementos luxuriosos que temos alimentado ao longo desta existência. Lembremo-nos de que a única forma de adquirir o poder de evitar a perda de energia sexual, seja voluntária ou involuntariamente, é eliminando a luxúria dentro de nós, porque a luxúria é a nossa maior fraqueza. Agora, existem outros aspectos que devemos estudar, pois também podem provocar a perda da energia sexual criadora. Entre esses aspectos, devemos destacar os ataques que podem vir da loja negra. A loja negra é formada por entidades que buscam despertar no mal e que sobrevivem e ganham poder roubando a energia dos outros. Entre essas entidades, destacam-se especialmente as bruxas. As bruxas obtêm poder roubando as energias dos outros. Portanto, quando uma pessoa começa a preservar e acumular a sua própria energia, também deve aprender a protegê-la dessas entidades parasitas que tentarão tomá-la. Uma bruxa pode tentar roubar a nossa energia sexual durante a noite através da quarta dimensão, provocando o derramamento da energia sexual no plano físico. Os ataques de bruxas são, com muita frequência, a causa da paralisia do sono. Através da quarta dimensão, elas procuram estimular a excitação sexual para fazer com que a pessoa perca energia, ou tentam assustá-la. Dessa forma, roubam energia por meio da emoção do medo. Da mesma maneira, se praticarmos o suprassexo sem selar o local com conjurações de proteção, essas entidades podem atacar a partir da quarta dimensão, enviando ideias fixas ou ondas de luxúria para provocar uma queda sexual, a fim de se alimentarem da nossa energia. Também podemos receber ataques durante o sono, pois essas entidades podem entrar em nossa psicologia através da quinta dimensão e aparecer no plano astral como figuras muito atraentes e desejáveis, buscando nos estimular sexualmente e nos levar a perder energia. No entanto, se não nos identificarmos com a luxúria durante esses ataques e se eliminarmos os defeitos dentro de nós que reagem a eles, tornamo-nos fechados e protegidos, e essas entidades não podem roubar a nossa energia. Porque o que dá poder às entidades negativas é a nossa fraqueza. E a nossa fraqueza são os nossos defeitos psicológicos, especialmente a luxúria. É essencial aprender a nos defender desses ataques realizados pela loja negra. Isso significa que todas as noites, antes de dormir, devemos realizar a conjuração do Belilim e o círculo mágico. Por isso é tão importante aprender as conjurações e nos mantermos espiritualmente protegidos o máximo possível durante o dia, especialmente, sempre que forem realizadas práticas sexuais. Uma prática sexual sem a conjuração do Belilim e o círculo mágico é quase o mesmo que garantir uma queda sexual. Lembremo-nos de que aprendemos essas conjurações de proteção na Conferência 7 deste curso.
Também é muito importante aprender e praticar a conjuração de Júpiter para nos defendermos de ataques diretos no plano astral. Devemos também saber que, colocando uma tesoura de aço aberta em forma de cruz, rodeando-a com um círculo de mostarda preta e fazendo uma súplica ao elemental da mostarda para que nos defenda, podemos aprisionar uma bruxa que tente nos atacar através da quarta dimensão. Nessa súplica, pedimos ao Pai que ordene ao nosso intercessor elemental que se comunique com o elemental da mostarda para que ele nos ajude a capturar a bruxa. Em seguida, com o polegar, o indicador e o dedo médio erguidos e apontando para o círculo de mostarda, traçamos 3 círculos enquanto vocalizamos o som da letra S. Dessa forma, a mostarda fica ritualizada. É importante aprender a nos defender e a nos proteger desse tipo de ataque, para evitar qualquer roubo da nossa energia. Agora, entre os aspectos externos que podem nos afetar, há um fator muito importante no qual devemos trabalhar, e esse é a questão da alimentação. Devemos compreender que, assim como é essencial cuidar das impressões com as quais alimentamos a mente, também é igualmente importante estar atentos aos alimentos que introduzimos no corpo, porque certos alimentos prejudicam diretamente a nossa energia sexual criadora e nos levam a perdê-la. Devemos evitar consumir qualquer coisa que contenha carne de porco, pois a carne de porco decompõe a energia sexual criadora, e seus efeitos nocivos podem durar até 15 dias. Da mesma forma, devemos também evitar alimentos preparados em panelas ou recipientes onde tenha sido cozinhada carne de porco. Não devemos consumir peixes sem escamas, bagres ou peixes de pântano que se alimentam de resíduos. Devemos também evitar peixes de criação alimentados com fezes de porco ou substâncias anabólicas. Devemos nos abster de alimentos que sabemos ser tóxicos, estragados ou prejudiciais à saúde. Portanto, é necessário nos alimentarmos com alimentos frescos. Devemos evitar, tanto quanto possível, embutidos e frios, pois a maioria deles contém derivados de carne de porco. Da mesma forma, devemos evitar o consumo de qualquer tipo de álcool, pois ele prejudica a energia sexual e impede a castidade, como estudamos na Conferência 14. Qualquer um desses fatores pode levar às poluições noturnas ou às quedas sexuais. Outro aspecto externo que devemos levar em consideração é o que chamamos de nível do copo. Cada um de nós possui uma espécie de copo onde a nossa energia sexual criadora se acumula. Perceberemos que nos sentimos mais estimulados sexualmente quando esse copo está cheio ou mais da metade cheio. Nesse estado, praticamente qualquer coisa pode facilmente desencadear atividade sexual, porque o instinto se torna muito forte. Isso nos mostra que devemos aprender a administrar os níveis de energia do nosso corpo. Vocês sabem muito bem que, quando um copo está cheio, ele acaba transbordando. Então, quando uma pessoa tem o seu copo energético muito cheio, mas não tem um parceiro para praticar a transmutação sexual, ou talvez tenha um parceiro, mas não pode praticar por razões de saúde ou por qualquer outra situação, o que deve fazer para evitar que esse copo transborde? Essa pessoa deve aprender a sublimar a sua energia. Por isso, vamos agora compartilhar a prática da sublimação da energia. O que significa sublimar a nossa energia? É o processo de aprender a elevar a energia sexual ao cérebro por meio de um exercício de respiração. Esse exercício é conhecido como pranayama. Nele, visualizamos a coluna vertebral e o cérebro, e elevamos conscientemente a energia através de 2 canais energéticos chamados Ida e Pingala, que se encontram ao longo da coluna vertebral. Nesta prática, visualizamos as glândulas sexuais e o nariz, e o ponto essencial é imaginar claramente como o processo acontece. De um lado flui Ida, e, do outro, Pingala. Essas 2 serpentes energéticas permitem sublimar a energia através do corpo vital, utilizando a respiração consciente juntamente com o mantra Ram, Sa. Pronunciamos mentalmente o mantra prolongado Ram ao inspirar, e pronunciamos verbalmente o mantra curto Sa ao expirar. A inspiração dura aproximadamente 20 segundos, e a expiração dura cerca de 2 segundos, seguida de uma breve pausa antes de inspirar novamente. Para realizar a sublimação, tapamos a narina esquerda e inspiramos pela narina direita. Ao fazer isso, imaginamos a energia subindo do testículo esquerdo, que é positivo, em direção à narina direita. Fazemos uma breve pausa e,
Em seguida, inspiramos pela narina esquerda, imaginando a energia subindo do testículo direito, que é negativo, em direção à narina esquerda. Visualizamos isso com clareza, porque imaginar é ver, e observamos a energia ascendendo pelos canais de ida e pingala. Dessa forma, reduzimos o nível do copo, mantendo a nossa energia sexual em níveis equilibrados e adequados, para que não transborde nem se perca. No caso das mulheres, a polaridade é invertida. Os sinais se invertem, mas o processo é exatamente o mesmo. As mulheres começam do ovário direito em direção à narina esquerda e depois do ovário esquerdo em direção à narina direita. A energia sexual criadora é produzida no cérebro, especificamente na glândula pineal, que capta a energia espiritual e a une ao hidrogênio sexual. Esse exercício é regenerador e traz grandes benefícios para a saúde em geral. A sublimação deve ser praticada apenas uma vez ao dia, por cerca de 10 minutos. Podemos dedicar 5 minutos a cada gônada ou alternar entre elas a cada respiração. 10 minutos diários são suficientes. O momento ideal para a sublimação é entre 4 e 6 da manhã, quando estamos despertando e o corpo vital já restaurou energia ao corpo físico. Nada mais é necessário. À medida que você continua praticando, descobrirá como esse exercício é simples e, ao mesmo tempo, profundamente benéfico. Outro aspecto externo que devemos considerar são os lugares que frequentamos e a presença do que chamamos de larvas. As larvas são resíduos de energias expulsas. Elas se comportam como parasitas energéticos que tentam provocar excitação em nós para poderem se alimentar das nossas forças vitais. Existem muitos lugares que as pessoas costumam frequentar que estão cheios dessas larvas: teatros, cemitérios, prostíbulos, residências, motéis, hotéis, boates, igrejas, cinemas eróticos, e assim por diante. Uma pessoa pode ir dormir em um quarto de hotel e ver uma cama perfeitamente limpa no plano físico. No entanto, se essa mesma cama fosse observada internamente com clarividência, apareceria cheia de larvas devido à constante perda e desperdício de energia sexual que ocorre nesses lugares. Da mesma forma, lugares como teatros, cinemas, concertos e igrejas costumam estar saturados de larvas, porque nesses ambientes as pessoas tendem a expulsar grandes quantidades de energia emocional. Os cemitérios, onde os corpos estão em decomposição, são lugares que devemos sempre procurar evitar. Estão cheios de larvas, e quando os visitamos, essas larvas se aderem ao nosso corpo vital e começam a absorver a nossa energia. Uma medida prática simples é colocar uma pequena quantidade de enxofre dentro dos sapatos. O enxofre impede que as larvas subam pelo corpo e cheguem até o nosso quarto. É sempre recomendável evitar esses lugares. No entanto, se por algum motivo precisarmos ir a algum deles, é benéfico nos limparmos e purificarmos o ambiente utilizando a cruz suástica. Essa limpeza é realizada desenhando o símbolo da cruz em movimento, ou suástica, com enxofre sobre uma superfície, e depois queimando esse enxofre com álcool. Essa cruz em movimento representa a força sexual. É muito importante distingui-la da suástica nazista, que gira no sentido oposto e possui um significado completamente diferente. Enquanto o enxofre estiver queimando, devemos manter as janelas abertas para que o ambiente seja bem ventilado, e devemos nos retirar temporariamente do local para não inalar diretamente a fumaça do enxofre. Após a queima, o restante do enxofre deve ser descartado. Outro ponto que devemos considerar é o tema da menstruação. Durante o ciclo menstrual da mulher, recomenda-se que o casal durma separado, e isso por várias razões. Durante a menstruação, a energia da mulher está em um processo de involução, e esse estado tende a atrair também a energia do homem para a involução. Além disso, nesse período a mulher gera muitas larvas. Por isso, não é aconselhável que ela durma na mesma cama onde se pratica o suprassexo, nem é recomendável que o homem durma ao seu lado nesse momento. Além disso, quaisquer carícias afetivas ou íntimas durante essa semana tendem a reativar defeitos psicológicos que já estavam adormecidos ou enfraquecidos. Outra recomendação importante para as mulheres é evitar molhar a cabeça, a coluna vertebral ou os órgãos sexuais durante a menstruação. Em vez disso, a higiene deve ser feita por meio de limpeza local com um pano úmido. Tomar banho ou molhar-se durante esse período pode causar cólicas menstruais e gerar frieza sexual na mulher.
Também é essencial compreender que o processo menstrual dura 7 dias, mesmo que o sangramento seja mais curto. Portanto, durante esses 7 dias, a mulher não deve lavar o cabelo, deve evitar banhos completos e não deve dormir na mesma cama onde pratica o ato sexual com o parceiro. Agora, vejamos alguns aspectos que estão diretamente relacionados à prática do suprasexo. Devemos sempre nos lembrar de pedir assistência do nosso Divino Pai e da nossa Divina Mãe antes de iniciar a prática sexual. Nunca devemos realizar a prática sem antes fazer a conjuração do Belilim e estabelecer o círculo mágico, pois, caso contrário, podemos ficar expostos a ataques. Também é essencial manter o controle da mente e sustentar uma concentração adequada durante a prática. A falta de concentração é uma das principais causas das quedas sexuais, porque essas quedas ocorrem quando permitimos que a mente divague. A nossa consciência está exatamente onde está a nossa mente. Portanto, devemos focar na ascensão da energia pela coluna até o ponto localizado entre as sobrancelhas. Durante a prática sexual, a nossa atenção deve permanecer nas nossas próprias glândulas sexuais e na coluna, e não no corpo ou nos órgãos sexuais do parceiro, pois focar no parceiro leva à superexcitação e à perda de energia. Todos os movimentos durante a prática devem ser suaves e controlados. Movimentos bruscos ou rápidos devem ser evitados para que não ocorra superexcitação nem orgasmo. Durante toda a prática, devemos permanecer plenamente no momento presente, para que seja nossa consciência que viva a experiência e a conduza. O quarto deve estar impecavelmente limpo e bem ventilado, lembrando que mestres de outras dimensões vêm nos assistir nesse trabalho sagrado. É aconselhável não utilizar colchões ou camas antigas que tenham sido usadas anteriormente para fornicação, pois geralmente estão cheias de larvas. Para recém-casados, também se recomenda não passar a lua de mel em hotéis, pois as camas nesses lugares são consideradas camas negras. Mesmo que aparentem estar limpas fisicamente, muitos hotéis e motéis são ambientes associados a influências negativas. E um último ponto, que também é extremamente importante considerar, refere-se às carícias que os casais trocam, sejam namorados ou casados, em momentos em que não irão realizar a prática sexual. A maioria das pessoas não tem consciência de que as carícias despertam a energia sexual. Essa energia se ativa desde o primeiro beijo ou toque afetivo. No entanto, se essa energia é despertada e não sobe nem evolui, então inevitavelmente desce ou involui. O que isso significa? Significa que, quando a energia sexual é estimulada ou excitada fora dos momentos destinados à prática do suprassexo, essa energia se torna pesada e densa e, com o tempo, se contamina. Mais tarde, quando a pessoa for dormir, pode ocorrer uma poluição noturna. Ou, se posteriormente for praticar o suprassexo com o parceiro, por já estar carregando essa energia pesada e contaminada, é muito provável que ocorra uma queda sexual. Portanto, ativar a energia sexual apenas durante a prática sexual também nos ajudará a desenvolver muita força e potência sexual durante a própria prática. Todas essas recomendações que estudamos são extremamente valiosas, e se realmente aspiramos a alcançar a castidade perfeita, serão de grande ajuda para nós. Muito obrigado pela participação de todos neste tema. Convido vocês para a nossa próxima conferência, onde abordaremos um assunto muito importante. Falaremos profundamente sobre o eu da bruxaria. Nessa conferência, compreenderemos que cada um de nós carrega dentro de si o eu bruxo, e que é essencial eliminá-lo. Também analisaremos claramente as grandes diferenças entre um mago negro e um mago branco. Não percam!